O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Ajude este projeto, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. A Terra é um planeta fascinante e repleto de mistérios. A mais interessante descoberta da ciência moderna foi as camadas que compõem a sua estrutura interna. Compreender essas diferentes estruturas que compõem a Terra pode ajudar a entender a dinâmica delas e a prever certos fenômenos naturais. Por isso foi realizado na Península de Kola, Rússia, uma perfuração, o Poço Superprofundo de Kola, iniciada em 1970 e parou em 1992. Devido à alta temperatura encontrada na profundidade, a perfuração foi interrompida a 12.262 metros, cerca de 12 quilômetros. Os geólogos utilizam dois meios para estudarem sobre as camadas da Terra: observações diretas, pela análise das rochas do interior da Terra, obtidas pelas perfurações ou quando são expostas por meios naturais, nas cavernas, fendas ou materiais expelidos por vulcões. Observações indiretas, pela análise dos dados colhidos das vibrações geradas por terremotos, registrados em diferentes pontos na Terra. Quando ocorre um terremoto, as rochas próximas ao local são sacudidas violentamente, gerando ondas sísmicas que se propagam em todas as direções, pelas rochas, solos e água. Esses movimentos são chamados de vibrações e são detectadas pelo instrumento chamado sismógrafo. Pelo registro das vibrações e a velocidade das ondas sísmicas, os cientistas conseguiram indicar o tipo de material que compõe o interior da Terra, a temperatura e a espessura de cada camada. Crosta terrestre ou litosfera. Localização: camada mais externa da superfície terrestre, a casca que envolve o planeta, é onde vivemos. Composição: principalmente rochas, silício, alumínio e magnésio. Temperatura média: atinge em média 800 graus Celsius. Espessura média: média de 30 km de profundidade, podendo ter 7,5 km nos oceanos e até 70 km nos continentes. Característica: a crosta é dividida em duas partes. A crosta continental formada nos continentes e a crosta oceânica, situada sob os oceanos. Manto terrestre ou astenosfera. Localização: situada abaixo da crosta terrestre. Camada muito maior do que a anterior. Composição: materiais sólidos incluindo magma, um tipo de rocha quente derretida. Temperatura média: em torno de 3.000 graus Celsius. Espessura média: cerca de 2.900 km. Característica: lava. É quando o magma alcança a superfície e começa a solidificar. Esse processo pode ocorrer por meio do contato com a chuva. Por exemplo, núcleo terrestre externo. Localização: localizado abaixo do manto terrestre. Composição: é feito principalmente com os elementos metálicos, ferro e níquel. Temperatura: em torno de 3.000 graus Celsius. Espessura: cerca de 2.250 km de espessura. Característica: é todo constituído por um líquido muito quente. Núcleo terrestre interno. Localização: dentro do núcleo externo. Composição: é feito principalmente com os elementos metálicos, ferro e níquel. É sólido, uma esfera. Temperatura: em torno de 6.000 graus Celsius. Espessura: cerca de 1.200 km de raio de circunferência. Característica: embora o núcleo interno tenha o dobro da temperatura do núcleo externo, a pressão na área interna é muito alta, o que torna esse núcleo sólido. Palavra-chave: pressão. É a força exercida sobre uma superfície, ou seja, é a quantidade de aperto que um objeto ou material sofre devido a uma força que age sobre ele. Exemplo: pressão é a força sobre uma bola, quando você a aperta com as mãos. Teoria das placas tectônicas, 1960. Essas placas são como peças de um grande quebra-cabeça que forma a superfície da Terra. O magma em estado pastoso, que está abaixo dessas placas, faz elas se movimentarem de forma bem lenta, se afastando, colidindo ou deslizando uma ao lado da outra.
Correntes de convecção. O magma perto do núcleo esquenta e sobe para perto da crosta, onde esfria e fica pesado e desce para o núcleo da Terra. Palavra-chave: correntes de convecção. É o magma perto do núcleo esquenta e sobe para perto da crosta, onde esfria e fica pesado e desce para o núcleo da Terra. Teoria da deriva continental. 1912. Os continentes não estavam fixos na superfície terrestre, mas se moviam constantemente. Porém, estavam unidos em uma única massa terrestre, Pangeia, e ao longo do tempo, separaram-se e se moveram para a posição atual. Essa separação levou milhões de anos. Primeiro, abriu-se uma fissura na crosta terrestre no meio do continente. Com o tempo, ela se alargou e formou-se o Oceano Atlântico. Com a observação, Wegener que a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixam perfeitamente, indicando que um dia estiveram interligadas. Utilizando sonares, descobriu-se uma cordilheira montanhosa no fundo do oceano, a dorsal mesoatlântica, provando que o fundo do Oceano Atlântico não é plano e uniforme. Palavra-chave: zona de subducção é zona de convergência de placas tectônicas em que uma placa mergulha sob a outra. Movimento convergente: quando duas placas se movem em direção à outra. Quando ocorre a colisão, uma das placas pode submergir sob a outra, ficar por baixo. Isso cria a zona de subducção, podendo causar terremotos, vulcões ou forma montanhas. Exemplo: Vesúvio e Cordilheira dos Andes. Movimento divergente é quando duas placas se afastam uma da outra. Esse espaço é ocupado pelo magma que surge do interior da Terra, formando uma nova crosta. Exemplo: a dorsal mesoatlântica. Movimento transformante é quando duas placas se movem uma ao lado da outra, em direções opostas ou em sentidos diferentes. Isso causa uma tensão na crosta terrestre. Quando essa tensão acumulada é liberada de repente, ocorre um terremoto, causando a transformação da crosta terrestre. Exemplo: a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco. Palavra-chave: material piroclástico é da palavra grega pyro, fogo, e clastos, fragmento. O material piroclástico é formado por fragmentos que são expelidos durante uma erupção vulcânica, causada pela pressão do magma e dos gases no interior do vulcão. Vulcanismo é um processo natural que ocorre quando há o extravasamento de magma, gases tóxicos e cinzas do interior da Terra para a superfície, devido à pressão causada pelo movimento das placas tectônicas, formando os vulcões. O vulcanismo é um dos principais agentes de transformação da crosta. Pode formar novas rochas, relevo e até ilhas. A liberação dos gases tóxicos, cinzas e material piroclástico, na atmosfera e na biosfera, podem afetar a saúde dos seres humanos e dos animais, além de provocar alterações climáticas temporárias. Exemplo: Ilha Fernando de Noronha, Brasil. Erupção vulcânica. O magma é expelido na forma de lava, cinzas, pedras e gases. Cinzas, fragmentos de rochas e pedras que se soltam da cratera e são lançadas na atmosfera. Os gases vulcânicos incluem dióxido de carbono, dióxido de enxofre, vapor de água e outros gases. Erupção explosiva. O vulcão arremessa cinzas, magma e rochas. Ocorre quando o magma é muito viscoso e obstrui a saída do vulcão, fazendo com que a pressão aumente até a explosão. Erupção efusiva. O magma é menos viscoso e flui facilmente pela superfície, liberando a lava lentamente, dando tempo para que o local seja evacuado. Rotação. Corresponde a um giro que a Terra dá em seu próprio eixo. Cada giro leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para simplificar 24 horas, um dia. O movimento de rotação cria a força de Coriolis, que afeta a direção dos ventos e das correntes marítimas. Os ventos são gerados por diferenças de pressão atmosféricas entre áreas de alta e baixa pressão. A força Coriolis desvia o movimento do ar, resultando em padrões de vento globais, como os ventos alísios e os ventos do oeste. As correntes oceânicas são geradas por diferenças de temperatura, salinidade e pressão da massa da água. A força Coriolis afeta a direção das correntes marítimas, resultando em padrões de correntes oceânicas globais, como a corrente circumpolar e a corrente do Golfo. Translação.
é o movimento de órbita em torno do Sol, sua duração é de 365 dias, 5 horas e 47 minutos, para simplificar 365 dias, 1 ano. A órbita em torno do Sol é elíptica, há um momento em que a Terra está mais perto, periélio, e um momento em que estará mais longe, afélio. Precessão terrestre seu ciclo é de 26 mil anos. É o movimento lento de inclinação que a Terra faz no espaço, como se estivesse dançando igual a um peão girando. Ele é causado pela atração gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre o planeta. Nutação terrestre, seu ciclo é de 18,6 anos. É um movimento menor e mais irregular que acontece com a precessão, fazendo com que a direção do eixo de rotação do planeta mude levemente ao longo do tempo, devido a um pequeno balanço da Terra por causa da atração da Lua e do Sol. Esse movimento faz com que a posição das estrelas em relação ao nosso céu mude. Bora para o quiz?